você acha que método Montessori se resume em ter uma caminha no chão em formato de casinha e deixar tudo na altura da criança, você precisa assistir esse vídeo até o final. Oi gente, tudo bem com vocês? Semana passada a gente foi na escola do Carlinhos, eu, o Fábio e minha sogra, porque teve um evento chamado Open House, que normalmente escolas montessorianas fazem, que é um dia na escola com os pais, então as crianças fazem as atividades, os pais vão participar, vão entender um pouco mais sobre o método. E estando lá eu estive feliz de poder ter essa experiência, então eu quero dividi-la com vocês. Eu filmei alguns detalhes, só que antes de você ver como é um dia numa sala montessoriana, é importante que você entenda o que é o método Montessori para você não tirar conclusões precipitadas, para você não pensar que é só colocar as coisas na altura das crianças. O método Montessori vai muito além de tudo estar ao alcance das crianças e ter uma caminha que normalmente as pessoas compram em formato de casinha. Até as lojas vendem com esse nome, né? Cama montessoriana, como se o método fosse apenas isso, e não é. A gente vai começar a falar sobre o método explicando quem foi Maria Montessori. Em primeiro lugar, eu queria falar que tem gente que fala Montessori, porque estamos no Brasil e em português a gente tem costume, né, de falar Montessori, mas em italiano é Montessori, então não tem certo nem errado, depende de como você pronunciar, mas em italiano, que é a origem, né, do nome, é Montessori. Maria Montessori foi a primeira mulher da Itália a se formar em medicina. E naquela época, mulheres não podiam examinar homens. Era proibido muita coisa para as mulheres naquela época. Então Maria Montessori já era uma mulher à frente do seu tempo, estudando medicina e indo contra muitas coisas que eram proibidas para as mulheres. Então ela começou a trabalhar com crianças, ou seja, ela virou uma pediatra, né, atendendo crianças. Só que ela começou a ser uma pediatra um pouco diferente. Ela criou uma casa chamada Casa Bambini, né? A casa da criança lá na Itália, que é considerado o berço do método Montessori, onde ela começou a observar cientificamente as crianças como individuais, como únicas. O método Montessori é conhecido também como educação científica, porque é todo baseado em hipóteses. Eu sugiro que você pesquise mais sobre Maria Montessori, eu falei brevemente sobre ela, mas tem muita coisa sobre ela que você precisa ler. Ela estudou crianças de vários países, ela esteve com Mahatma Gandhi, ela esteve com grandes personalidades que educavam para a paz, que tinham a cultura da paz enraizada no seu ser. Então, pesquise mais sobre Maria Montessori. Eu vou deixar alguns links aqui para vocês. E agora eu vou falar sobre os pilares do método de ensino montessoriano. O primeiro pilar é a autoeducação. É a educação autônoma, observada por um educador preparado que interfere menos possível. Então, Montessori tem muito mais a ver da gente tirar o orgulho do adulto de querer sempre dizer para a criança o que ela deve fazer, ser um pouquinho mais humilde e observá-la no tempo dela, como ela é, e a criança individualmente, e não categorizar todas as crianças de uma caixinha, colocar numa sala só, ficar todo mundo junto lá, e vocês são assim, nota 1, nota 2, nota 3, nanana. Enfim, é muito mais sobre o adulto estar preparado para aplicar o método do que a criança, porque a criança ela só tem que ser criança e ser observada, na verdade. O resto é o adulto que tem que conduzir para que o método dê certo. E como que o adulto consegue, então, observar a criança? Porque a criança está num ambiente preparado, né? Então, o adulto preparado, ele apresenta um material objetivamente para a criança, uma lição curta, uma lição breve, uma lição respeitosa, apresenta o material e se afasta. Ah, mas como que a criança consegue terminar a atividade ou como ela consegue pegar as atividades? Os materiais, eles contêm o que chamamos de controle de erro. Então, quando uma criança recebe um material montessoriano ou ela mesma pega sozinha na prateleira, esse material ele tem começo, meio e fim, e ele é muito intuitivo. A criança só vai conseguir terminar determinada atividade quando ela completar. No Open House, o Carlinhos montou uma torre com bloquinhos quadrados, e o material ele é tão intuitivo e tão autodidata, né, tão autoeducativo, que a criança percebe que se ela não puser do maior para o menor, a torre não vai ficar em pé ou a torre não vai ficar enfileirada. Então, contém-se dentro disso o controle de erro para a criança ser uma criança autônoma. Não uma criança que vai precisar sempre de alguém dizendo o que ela deve ou não deve fazer, porque isso a longo prazo gera adultos que não têm responsabilidade por si e querem apenas receber ordens, querem apenas receber a fórmula secreta da felicidade, a dieta perfeita. Esse é o primeiro pilar da educação montessoriana, que é a autoeducação. Conduzir o ambiente
e todas as atividades e materiais organizados nos seus lugares para que a criança sozinha aprenda por si. Uma das frases mais famosas de Maria Montessori é: faça-me aprender por mim mesmo, não pelos outros, não pelo que os outros acham da minha nota, do meu número, enfim. Numa escola montessoriana não tem nota, as crianças não têm número, as crianças são chamadas pelos nomes, não contém nota, porque cada criança não é avaliada, as crianças são observadas cientificamente e dentro dessa observação surgem várias hipóteses de diferentes tipos de personalidade, como que aquela criança pode aprender, como não pode, como eu posso auxiliá-la a aprender da maneira mais natural possível sem que eu precise interferir tanto, certo? Então o primeiro pilar é a autoeducação, promover a autonomia para a criança com um adulto preparado e com um ambiente preparado. O adulto preparado é um pedagogo que se especializou na educação montessoriana. Ele precisa ser um adulto humilde em primeiro lugar, entender que a criança tem o espaço dela e que é ela que vai aprender sozinha, ele não vai ser, eu sou o professor, você fica aqui sentado, eu fico em pé e eu dito as regras. Não. É um adulto preparado, um adulto mais humilde, um adulto observador, que tenha mais interesse pela pesquisa científica, observação, hipóteses, questionamentos. Então esse é o adulto preparado. Um ambiente preparado é um ambiente seguro, que contenha também materiais com controle de erro, materiais intuitivos. Esse ambiente preparado contém também tapetinhos. Esses tapetes servem para delimitar o espaço, porque dentro do método montessoriano o respeito é muito importante. Quando uma criança está fazendo uma atividade, ela precisa colocar a atividade num tapete, porque assim a outra criança, se estiver fazendo uma outra atividade, correndo pela sala, andando pela sala, vai ver que aquele espaço com tapete ela não pode pisar, ela não pode chegar ali e tirar o brinquedo. Isso vai gerando um ambiente organizado e também respeitoso. E é muito interessante que você observa como as crianças, quando você está num ambiente montessoriano, como eu estive com meu esposo e com a minha sogra, elas entendem que quando tem o tapete, elas não vão chegar ali do nada, mexer no trabalho da criança e desrespeitar. Eles usam muito a palavra respeito. Durante a adaptação escolar do Carlinhos, eu observei que eles usam muito a palavra respeito. Então a educadora falava assim: o nome da criança e respeita o trabalho do seu amigo. Agora ele não pode dividir ou ele está terminando o trabalho. Respeite o sono do seu colega. Respeite. Então, sempre em tons muito baixos, muito sutis. Objetivamente, as professoras falam baixo, falam respeitosamente e elas adquirem muito respeito. As crianças se respeitam e respeitam os professores e acolhem crianças novas. Porque é isso que acontece numa sala onde a criança é respeitada, né? Aquela famosa frase, gentileza gera gentileza. Pois é, um ambiente montessoriano é um ambiente gentil. Tem lição de graça e cortesia, que é quando uma criança serve a outra, por exemplo, eles são estimulados muito a servir o outro. O segundo pilar é a educação cósmica. Hoje, pela ciência, a gente sabe que tudo está interligado, mas Maria Montessori já falava isso há muito tempo. Então, numa escola montessoriana, as crianças são levadas a passeios para conhecer mais a natureza. E lá elas observam, por exemplo, uma minhoca, que ao mesmo tempo que depende da terra para sobreviver, ela areja aquela terra para que a terra possa ficar firme ou ficar ideal para que as plantas nasçam. Então, da mesma maneira que a minhoca depende da terra, a terra também precisa da minhoca fazendo aqueles movimentos para que as plantas floresçam, nasçam. Então, eles têm essas observações científicas na natureza. Obviamente que o adulto não vai ficar ali falando isso que eu falei para vocês, mas as crianças por si vão aprender que cada ser vivo tem o seu papel aqui no planeta, no universo e no cosmos. Então a natureza ela é muito organizada, não é mesmo? A gente não precisa apertar um botão e falar assim: olha bebê, você tem que nascer. A gente entra em trabalho de parto. Então a natureza ela tem uma organização e a criança é apresentada para essa organização cósmica, essa educação cósmica desde muito cedo no ambiente montessoriano. E o terceiro pilar é a educação com ciência. É muito comum que numa sala montessoriana você encontre experimentos científicos. Sempre tem plantinhas numa sala montessoriana, por isso que aqui em casa a gente tem também no terraço as nossas florezinhas para o Carlinhos regá-las e tal, mas sempre tem algum experimento científico
para que a criança e os seus colegas observem junto ao adulto. Então, eles têm um objetivo científico a ser pesquisado, a ser analisado para criar várias hipóteses e absorver mais ciência possível. Esses são os 3 pilares de uma educação montessoriana. A autoeducação, ou seja, promover a autonomia para a criança se educar sozinha. Educação cósmica, ou seja, não tem ninguém melhor que ninguém, ninguém maior que ninguém. Todo mundo tem uma parte, uma missão aqui, e é importante a gente valorizar a missão do outro e tentar encontrar a nossa missão. E a educação consciência, que são experimentos científicos feitos em sala de aula. E existem 2 critérios para uma educação montessoriana. O primeiro critério é a observação científica, que quer dizer que o educador montessoriano ele precisa observar cientificamente a criança para entender como ela aprende, como ela absorve conhecimento. E o segundo critério é a forma de ensinar. A forma de um educador preparado ensinar é muito respeitosa. Ele apresenta um material para a criança respeitosamente, com a voz baixa, ele fala objetivamente e diretamente o que precisa ser feito. Apresenta o material para a criança e se afasta. Dessa maneira, a criança consegue explorar o material, tentar entendê-lo por si só, voltando na frase faça-me aprender por mim mesma, né? A criança aprende ali como fazer, vai tentando e se precisar mesmo, o adulto interfere um pouco quando solicitado. No ambiente Montessori eles não falam brincar nem tarefa, eles falam trabalho, para que eles entendam que existe uma responsabilidade, existe ali um objetivo e para que as outras pessoas tenham respeito pelo que a criança está fazendo. Então a criança está fazendo o trabalho dela e aí o educador tem essa forma de ensinar, que é observar, falar menos e observar mais. Quando a gente fala muito para uma criança o que deve ser feito, a gente perde tempo de análise de aprendizagem. Muito mais importante do que falar é observar o que está sendo consumido ali de conteúdo, para saber quem é essa criança. Só assim a gente sabe. Porque se a gente fala, a gente não sabe do outro. E eu fui num workshop promovido pela própria escola, onde diz que toda escola, toda sala Montessori é ampla, justamente para os professores não caírem na tentação de interferir tanto e deixarem a criança extrair o máximo possível daquele material, sempre visando a ordem, o respeito, lição de graça e cortesia e a autoeducação. As classes têm alunos de idade mista, então na escola do Carlinhos tem a classe de 1 a 3 e de 3 a 6. Por que a idade mista? Porque assim, os mais velhos começam a ter noção de que os bebês precisam de mais cuidado e eles precisam dar atenção aos bebês. Os bebês precisam, os bebês também são importantes. Diferente do que nos ensinam na educação tradicional, o adulto falando, para de chorar, você não é mais bebezinho, como se bebezinho fosse alguma coisa pejorativa, né? Como se ser bebezinho fosse ruim. Não, pelo contrário, em Montessori a gente aprende que o bebê é importante, ele também pode colaborar. Não é porque ele é menor que a gente que ele possa saber menos ou que ele não possa contribuir. Então os mais velhos têm a noção de que o menor também é importante, tem o seu papel. E os menores ficam se espelhando com os mais velhos, copiando lições de graça e cortesia, de respeito ou de como usar o tapete para delimitar o espaço. Então misturar as idades, a faixa etária de 1 a 3, 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12, é importante para que haja essa mistura de personalidades e de fases que cada criança está vivendo. Essa das atualizas, isso é legal. Você viu? Ele segue a sequência lógica. Muito bem! É a parte sensorial. Agora ele está desmontando a torre para guardá-la, né, filha? E agora, o que a gente vai pegar para fazer de trabalho? Esse? Eu quero saber como é esse. Dói nas costas. Esse é o quê?
Olha, é gostoso pegar. Pega esse. Ah, tem feijão dentro? Não, acho. É bolinhas, né? São bolinhas. Como que é esse trabalho? Como é que É faz? sensorial. Passa, ó, a gente tá no sensorial. Passa a mão, você pega o peso pra você sentir. Deixa eu levantar. Agora leva lá. Isso, quero saber. Ah, tá. Ah, esse aí. Ah, só pra ver. Não conhece a sapateira nossa? Ela abre e fecha. Parece a nossa sapateira mesmo. Abre e fecha assim. Que cor é essa aqui? Vamos falar as cores? E essa? Amarela. E essa? Vermelha. Muito bem, agora você terminou essa prateleira, né? Esse aqui é quem? Bombeiro. Bombeiro! Como fala, amor, em inglês? Firefighter. Isso aí, que é? O policial? Hã? Policial. Tem Police Officer. Police officer. E esse aqui, ó. Esse aqui faz o quê? E aqui, o que é isso? Uau! Apaga a luz. E esse de apertar também? E essa tomada? Uau! Que incrível isso, filho! Para você aprender a ligar e apagar a luz, a ligar a tomada. Eu fiz um curso online chamado Montessoriando para aplicar o Montessori em casa. Eu indico para você que tenha vontade de ser um adulto preparado, um adulto observador, um adulto mais humilde e que promova a paz na sua casa, no seu lar. Crie seu filho uma educação voltada para a paz e não para a guerra, para a competição. O link do curso está aqui na descrição, se te interessar é só você clicar nele. E se você tiver alguma dúvida sobre o método, é só você colocar aqui embaixo que eu vou responder para você. Agora eu vou deixar vocês com mais umas imagens aí do Carlinhos na escola. Eu espero que você tenha gostado dessas informações. Se você gostou, lembre-se de avaliar esse vídeo e escrever para mim o que mais você quer saber sobre educação montessoriana. Eu te agradeço pela sua companhia, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!